Hoje vamos mergulhar no mundo dos símbolos, entender como eles são importantes para a civilização humana, tanto para a cura quanto para a redefinição cultural. Nós começamos o nosso programa numa entrevista com a empreendedora e empresária Ana Pasternak, explicando os símbolos e a ligação dela com o seu modo de viver e também nas peças que ela confecciona. Ao longo da formação da civilização humana, vários símbolos foram importantes e ainda são reutilizados para a cura, para a harmonização e também para redefinir nossa história. Alguns símbolos permanecem vivos também na cultura ocidental e eles muitas vezes se apresentam como joias. Estou ao lado da Ana, que vai explicar um pouco desse trabalho, como os símbolos se apresentaram na vida dela e como ela utiliza isso hoje para poder confeccionar algumas joias e a importância que isso tem. Tudo bom? Tudo bom. Então, a minha inspiração vem primeiro da capacidade da raça humana ser a única que é capaz de simbolizar, colocar uma simbologia num objeto, né, coisa que nenhum outro animal tem. E aí, a minha inspiração vem das religiões e das culturas mais antigas mesmo. Por exemplo, o olho grego, que é um olho que é tanto na cultura grega quanto na cultura egípcia. A gente tem vários relatos desde muitos anos antes de Cristo, e que permanece até hoje como uma simbologia de alguma coisa que afasta o mal olhado, tem essa capacidade. É até muito interessante, porque já vem de muitos olhos gregos, e a pessoa, quando se viu em um lugar de perigo, o olho estourou. Então, acho que também tem essa coisa da energia Sim. da pessoa que ela coloca, né? E eu acredito muito isso. A partir do momento que eu falo, você serve para isso, é para isso que a coisa serve. Né? Aliás, o olho gordo, ele tem, a primeira passagem, na verdade, que tem essa origem, é José, no Egito. Quando José é vendido para o faraó e muitos anos depois se passam, né? E o pai dele manda os irmãos até o Egito para verificar algumas coisas, né? E pede para eles tomarem cuidado, tanto que os separa, né? Porque os filhos dele eram tão bonitos que ele falou, olha, não vamos entrar junto, vocês entrem separados para não cair o olho gordo em cima de vocês. E o olho grego, de todas as simbologias, é a mais antiga e a mais conhecida. Depois disso, então eu tenho vários modelos de olho grego para agradar, geralmente com fundo azul, porque diz que a cor azul também tem essa capacidade de proteger contra o mal. Um outro símbolo que eu tenho que eu gosto muito, que para mim é um dos meus prediletos, é a ramsa, ou seja, os 5 dedos da mão de Deus que te protegem contra todos os perigos. E tem significado em 2 religiões. Na religião judaica, ela é a ramsa e é uma mão de proteção que normalmente você tem na entrada das casas. Geralmente ela tem o símbolo do peixe, um para cima e um para baixo. E tem o significado também na religião muçulmana, onde ele é a mão de Fátima, uma mulher muito importante para a religião muçulmana. Na religião muçulmana não existem santas, mas existe a Fátima, que era uma mulher muito importante, muito querida. A esposa do profeta. A esposa do profeta. Aí depois a gente vai para vários tipos de simbologia, né? Então tem desde a da cruz, tanto a cruz católica, quanto a gente tem a estrela de Davi no judaísmo. Então também são 2 peças que te remetem à proteção divina, à proteção de Deus. Então também a gente tem uma linha toda de crucifixos. E uma outra linha que eu amo muito, muito, são a linha de anjos, dos anjos dos 72 nomes de Deus da Cabala, o anjo da Igreja Católica, que também ele é um anjo comum para várias religiões. Também me faz muito feliz quando a gente cria um objeto novo com essa imagem. E as imagens também que a gente tem que remetem a alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou mostrar uma aqui rapidamente, que foi uma peça que eu criei, que ela tem 2 ramsas com uma flor da vida atrás, para que fique perto de um determinado chakra, porque aí a gente tem todo esse estudo da onde você vai colocar essa peça para te proteger de verdade. Então, a gente entra nessa história. A cor azul, aí o olho, mas é um olho disfarçado. Aqui a gente tem 2 diamantes, que também são pedras que elas têm um grande poder de expelir, né, de refletir luz, que é bacana. As pessoas, de modo geral, seu público, eles se afeiçoam muito à questão não só do símbolo como estético, mas da origem, do significado que esses símbolos têm? Sim, quando eu crio uma peça para alguém dentro deste segmento, a gente explica e a pessoa normalmente já vem buscando isso. Tá. E isso você vê que tem aumentado nos últimos anos? Essa busca do ser humano por proteção, por harmonia, por transformações? A gente espera por religiosidade, né, por amorosidade também, como complementação. Mas sim, todo mundo se sente um pouco mais desprotegido. A gente vive num mundo onde se fala muito de medo, né? E uma das maneiras de você ajudar a curar o seu medo é carregar um amuleto ou ter um símbolo que te traga alguma proteção.
Hoje, na sua vida, quais símbolos são importantes para você, especificamente? Olha, eu adoro a ramsa, eu devo confessar. Gosto muito do peixe, que ele não só está ligado à religião católica, como ele lembra muito prosperidade, então eu sempre tenho um peixinho em algum lugar. Então são esses símbolos que eu gosto mais, a ramsa e o peixe. O olho grego eu acho legal, mas não é uma coisa que, sabe, eu preciso usar e tal. Mas a ramsa me traz proteção, me traz uma sensação de aconchego, de proteção. Fora do ar, você estava comentando sobre algumas clientes que adquiriram algumas peças suas. Acho que tem algumas passagens interessantes, com alguns símbolos. Se você puder contar uma pra gente, seria legal. Sim, claro. Eu tenho mães que preparam amuletos para as filhas. Então, eu tenho uma cliente muito querida que quis deixar um presente especial para a filha. Então, a gente fez um escapulário todo planejado, com as pedras que a menina gostava, com símbolos que são símbolos importantes para a família, né? Relicários também que a gente faz, que aí coloca o nome, cada um tem uma oração que gosta mais, então que quer trazer perto do corpo, a gente acaba fazendo também. Né? E não só, eu, por exemplo, o crucifixo para mim já é uma peça mais difícil de eu carregar, mas eu tenho muitas clientes que gostam e a gente faz diversos modelos de crucifixo. É possível também alguém te pedir por encomenda algum símbolo e você desenvolver? Sim, a gente tem, por exemplo, uma linha da Umbanda, dos orixás, de Oxóssi, Oxum, da Iemanjá, que a gente acaba fazendo sob encomenda, dentro do que o cliente quer mais, nas cores que o cliente quer mais. No caso, por exemplo, de Oxóssi é o verde, e aí a gente faz todo um estudo para que a pessoa realmente tenha esse símbolo com significado para ela especial. Não para os outros, você pode olhar, você vai achar, nossa, mas está normal, é só um pingentinho, mas ele tem todo um significado. Por exemplo, o Rai, que é a letra forte do judaísmo, né, o símbolo de Deus. Então tem muita gente que carrega, é muito comum na cultura judaica se carregar. A cultura havaiana é uma cultura muito simbólica, muito forte em simbolismos. E eles, dentro das tribos, sempre tiveram uma vida muito estável, muito próspera e com regras onde as pessoas eram mais felizes ou se organizavam melhor, que foi o que os ocidentais, quando chegaram ali, perceberam. Você também criou um trabalho interessante sobre os 72 nomes de Deus. Então, dentro da Kabbalah, você desenvolveu uma peça específica para cada nome. Eu desenvolvi uma peça específica e a meditação específica para cada um. Na cultura judaica, você sabe que você lê da direita para a esquerda como a língua japonesa. Então, quando a gente recortou as peças e elas ficam em contato com a pele. Então, em contato com o sol, você vai escaneando o dedo sobre aquele amuleto, sobre aquele símbolo, e você vai puxando, porque a Kabbalah é uma combinação numérica. Então, você tem chaves que você puxa essa energia para você. E os 72 nomes de Deus, cada nome é uma chave que representa um anjo, cada anjo significa um nome. De modo geral, hoje, qual é a grande procura dentro de todos esses símbolos? Tem pessoas que vêm mais procurando símbolos da Kabbalah ou símbolos envolvendo outras religiões. O que você sente? De modo geral, assim, o campeão primeiro é engraçado, é proteção contra o mal olhado, né? Então pode ser Kabbalah, pode ser o olho, pode ser o que for, desde que te proteja contra energias que você desconhece. Então isso é uma coisa que é muito forte. A segunda coisa é prosperidade. Então todo símbolo, toda simbologia que traga prosperidade eu vejo bastante. Saúde, cura também. Então às vezes alguém que quer presentear uma outra pessoa que está doente também coloca. Então, em prosperidade, dois que eu tenho que são muito interessantes. Um é da cultura hindu, que é o Ganesha, que é o Deus que vai abrindo os caminhos. E quando você vai fazer um pedido a Ganesha, tem uma dica, quem gosta do símbolo de Ganesha, procure sempre um Ganesha com um rato do lado, porque você nunca faz o pedido para o Senhor Ganesha, você faz sempre o pedido para o rato que está do lado, e ele é o veículo para pedir para Ganesha. E primeiro você agradece. Também tem a questão da sabedoria. Hipócrates, pai da medicina, tinha uma visão holística na medicina. Não só a parte física ou a parte de dinheiro, né? Mas a parte da questão emocional, da questão de verdade do ser humano como ser pleno. É o que importa, né? No final a gente é uma coisa grande, né? Não é só o corpo. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço. A radiestesia radiônica é uma ciência que remonta a tempos imemoriais. Ela é utilizada muito para curar o ser humano em todos os níveis. Vamos conhecer um pouco mais a respeito. Olá amigos do Eco Bagagens, hoje estamos falando sobre símbolos, a importância que eles têm na formação
da humanidade, também alguns processos de cura se obtêm através de alguns símbolos. Dentre várias ciências desenvolvidas pelas nossas civilizações, uma delas que surgiu no Oriente é a radiestesia radiônica. Hoje ela é aplicada também no Ocidente com o propósito de equilibrar, harmonizar, desbloquear e curar o ser humano. Estou conversando com a Adriana Borges, parapsicóloga, que é especialista nesse tipo de tratamento e também atividade, que vai nos explicar um pouco melhor a respeito da radiestesia. Tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite. Como é que deu o seu contato com a radiestesia? Quando surgiu isso? Então, eu já trabalhava com a parapsicologia e a hipnose, e o que eu percebi? Que havia necessidade de ter uma outra técnica que ajudasse e trabalhasse também, tanto no campo energético, quanto na questão mental. Sabendo que a nossa mente ela é capaz de desenvolver um processo psíquico na mente, ou seja, ela percorre etapas até ela chegar a um determinado resultado, unindo o consciente com o subconsciente. Então, ao final dos atendimentos, eu tinha uma percepção que eu ficava extremamente esgotada e não tinha esse entendimento claro. E eu descobri na radiestesia que ela poderia trabalhar esse campo energético, sabendo que a gente é corpo, mente e espírito, a radiestesia vem atuando muito fortemente na parte energética, que isso depois vai vibrar no corpo, isso vai vibrar na mente. Ela vai primeiro para mim no campo energético, ela consegue fazer esse trabalho. Aí eu comecei fazendo para mim, né, percebendo uma melhora, uma recuperação de energia após esses atendimentos, e comecei a oferecer isso para as pessoas. Quando eu percebia que às vezes só trabalhando o mental dela não era suficiente. E como a radiestesia ela vai medir essa frequência, ela mede a frequência, ela identifica onde está a questão da pessoa, que ela está sentindo aquele bloqueio, aquela percepção que está atrapalhada, através dessa medição, junto com a radiônica sim, que vai trabalhar a simbologia. Então existem gráficos, né, sabendo que a mente reconhece todos os símbolos do mundo, através desses gráficos eu consigo harmonizar essa pessoa dentro daquela questão que ela está me trazendo. Então a radiestesia ela vai ajudar como forma interativa, tanto do mental, né, quanto essa parte energética que depois vai reverberar no corpo. Pessoas que às vezes estavam acamadas, né, desanimadas, o trabalho da radiestesia faz com que ela mude essa percepção também. Mas existem várias finalidades, né, que a gente trabalha à mesa, né, mas ela tem sido uma grande aliada nos atendimentos. Vamos falar um pouco da enfermidade física, que é o que mais se manifesta no ser humano. Sim. Mesmo muitas vezes essa origem sendo de fatores emocionais, energéticos, mas o físico é que acaba Sim, sofrendo exatamente. a maioria das vezes. Como que os símbolos dentro da radiestesia radiônica conseguem trabalhar aquela pessoa que está enferma e proporcionar uma melhora ou até mesmo um processo de cura? Então, o que vai acontecer? Às vezes a pessoa não tem nem a consciência disso, né? Mas como a mente dela reconhece todos esses símbolos, né? Quando eu faço o trabalho da radiestesia, ela vai ajudar. Por exemplo, a gente tem dois, vou pegar a mesa aqui para você dar uma olhadinha. A gente tem dois símbolos nessa mesa aqui, por exemplo, que a gente trabalha que a gente chama de alta vitalidade, né? Aqui, né? Vou mostrar. A gente tem dois símbolos de alta vitalidade, né? Então, existe essa alta vitalidade aqui, primeiro, que ele tem uma numeração, lembrando que os números também são símbolos, né? Então, na realidade, não existem números, né? Então, existem os símbolos. Então, quando a gente conecta, então, como é que a gente faz esse trabalho? A gente conecta a pessoa através do decágono, que o decágono é a manifestação da imagem perfeita, né? Então, a gente consegue associar o nome, a foto, a mão da pessoa aqui, captando a energia dela para ser trabalhada a simbologia que ela precisa. Então, para casos de enfermidades, por exemplo, a gente consegue trabalhar a alta vitalidade, que é uma recuperação energética, e a gente ainda tem um outro símbolo que ele é conhecido como antidor. Então, através da energia dela, ela consegue ter a percepção desse símbolo e ir atuando nessa parte física, né? Eu acho que a grande dúvida, né, ainda mais no nosso mundo ocidental, é como você consegue pegar esse símbolo e aplicar na pessoa durante uma sessão. Como que se dá isso? Então, através da energia dela captada na mão, ou pelo nome e data de nascimento, que é o único, essa identificação principal da pessoa. Então, a gente vai trabalhar através do pêndulo, e a partir do momento que é feita essa conexão, a gente trabalha o equilíbrio, que o pêndulo vai medir essa vibração. Então, quando ele para de rodar, ele entrou no ponto de equilíbrio.
E é lógico, não, às vezes uma sessão pode ajudar muito, às vezes não é uma sessão só. Paralelo à mesa, a gente também pode colocar o nome da pessoa, a identificação dela, dentro do próprio símbolo. Aqui a gente tem alguns, não está aqui o da alta vitalidade, mas, por exemplo, esse aqui que é o turbilhão, a gente coloca o nome da pessoa aqui dentro para captar essa energia, e cada símbolo tem uma finalidade. Então, a ideia é o quê? Que esse símbolo reverbere na pessoa, no campo dela, para atingir aquele resultado. O turbilhão, por exemplo, é para acelerar processos. A gente pode colocar num processo jurídico, a gente pode colocar em outras situações também. Esse aqui é para a parte material. Então, cada símbolo vai ter uma finalidade. Esse aqui, por exemplo, é para desimpregnar energias. De repente, eu coloco o nome da pessoa, às vezes a enfermidade dela, que ela está achando que ela está esgotada, que ela está estressada, alguma coisa assim, eu coloco o nome dela aqui para captar a energia desse símbolo, e aí a gente coloca o nome dele no símbolo, só colocar não, a gente vai atuar e trabalhar com o pêndulo, e ainda existe uma outra forma. A gente usa muito relógio digital, mas a gente pode colocar um relógio analógico aqui embaixo, e ele vai acelerar o processo. No Ocidente, sobre a importância da radiestesia, se deu nos Estados Unidos com a medição de lençóis freáticos. Sim. Sobre residências. Nos Estados Unidos é muito comum, muitas vezes isso. E esses lençóis freáticos, onde casas e condomínios foram construídos, muitas pessoas ficavam doentes. Por quê? Porque tinha um desequilíbrio energético. Então isso alterava a saúde das pessoas. O que é o que acontece muito com os nossos aparelhos celulares, aparelhos eletrônicos. Por isso que muitas vezes se utiliza alguns símbolos da radiestesia naqueles aparelhos para tentar mudar aquela frequência de radiação e as pessoas não serem contaminadas. Hoje, o que você diria para as pessoas que ainda têm dúvida e sobre a parte científica da radiestesia? Você explicou toda essa questão de ondas, de hertz, né? Mas é importante frisar, tirar essa gama de preconceito e muitas vezes de falta de compreensão do que é o conhecimento verdadeiro, e entender isso é uma ciência antiga. Egípcios, babilônios, assírios, chineses, japoneses, hindus sempre utilizaram a radiestesia. Eu diria para as pessoas, eu tenho hoje, né, como aplicando a técnica, eu tive que experimentar para poder saber. Porque muitas coisas caíram no meu colo, então a radiestesia também caiu no meu colo nesse sentido. Mas se as pessoas perceberem que a minha própria mente está emanando uma vibração, uma onda, então assim, primeiro não precisa nem no começo não acreditar em nada, mas como é que eu estou hoje? Qual que é a minha percepção? Eu sempre falo para as pessoas, analise o seu contexto hoje, eu estou emitindo que tipo de sentimento? Então, entenda que a onda cerebral ela é uma frequência de pensamento, é uma frequência, o que ela está atraindo para a vida dela? Será que ela tem razão para estar atraindo aquilo? Como mudar isso? E muitas vezes o que acontece? A gente tem um racional, mas o lado subconsciente não deixa a gente tomar as decisões que a gente gostaria ou que poderia. Nem tudo é como a gente quer. Então, entendendo que o subconsciente dela tem uma profundidade muito maior que inconscientemente está atraindo aquilo. E a partir do momento que ela reconhece isso, que ela reconhece energia, que ela reconhece programação do subconsciente, ela permitir fazer uma técnica que tem uma fundamentação, foi na radiestesia porque eu senti essa fundamentação, tá aqui o Rogério falando sobre isso também. Então, ou seja, se os deuses antigos, né, já vinham, você falou dos lençóis freáticos, eles usavam graveto no início, né? E agora existe o pêndulo, que é muito mais moderno. Então, essa vibração, junto com o símbolo, junto com a capacidade do processo psíquico, junto com a energia, isso vai reverberar nela de qualquer forma. Ela querendo, acreditando ou não, funciona. Perfeito. Adriana, muito obrigado pela entrevista e pelas explicações. Obrigada. Um dos grandes expoentes do século XX foi Carl Gustav Jung, e ele foi responsável por introduzir dentro da linha junguiana de psicologia os símbolos, tanto com o conhecimento dos arquétipos, quanto as manifestações do inconsciente coletivo em várias partes do mundo. Vamos entender um pouco mais a esse respeito. Olá, eu sou a psicóloga Sandra Regina Rudiger, psicóloga de abordagem junguiana. De acordo com o psicólogo suíço Carl Gustav Jung, os símbolos são expressões de coisas significativas. São formas extremamente complexas, reúnem opostos em síntese. Por terem vida,
O consciente e o inconsciente se aproximam. São racionais e irracionais ao mesmo tempo. Alcançam dimensões que o conhecimento racional não pode atingir. Os símbolos transmitem intuições. São aprendidos fora do pensamento lógico. O próprio Jung nos diz sobre os símbolos. Um símbolo não traz explicações. Impulsiona para além de si mesmo na direção de um sentido ainda distante, inapreensível, obscuramente pressentido e que nenhuma palavra em língua falada poderia exprimir de maneira satisfatória. O símbolo, na concepção junguiana, é uma linguagem universal, infinitamente rica, capaz de exprimir, por meio de imagens, muitas coisas que transcendem os conteúdos humanos. São produções espontâneas da psique, podendo ser de natureza pessoal ou coletiva, comum a toda a humanidade, ou característico de uma determinada cultura ou civilização. Possuem características atemporais, são inesgotáveis, vivos e multidimensionais. Sobretudo, imagens que são atribuídas à origem divina e que são consideradas revelações feitas aos homens. Através da sua representação coletiva, procedem de conteúdos naturais e espontâneos. Na evolução humana, os símbolos mantiveram um significado psicológico desde as mais primitivas civilizações, da consciência até as mais significadas formas. A profusão de símbolos nas manifestações humanas, sejam nas artes, na arquitetura e nas obras mais sofisticadas, nos mostram o quanto é vital para os seres humanos integrarem em sua vida o conteúdo psíquico dos símbolos. O homem também produz símbolos, inconscientemente e espontaneamente, em forma de sonhos. Jung desenvolveu a sua teoria a partir dos estudos dos símbolos, presentes em diversas culturas, concluindo que eles são muito similares uns aos outros, independentemente da cultura. A sua simbologia está intrinsecamente representada nos sonhos das pessoas. Na descoberta, Jung postula que o homem não é um sujeito isolado. Na verdade, ele está presente. Há uma imagem arquetípica como um fator essencial, e essa imagem simbólica se integra a outros elementos. O Reiki é uma terapia holística que utiliza símbolos para poder obter a cura do ser humano, tanto física, mental e espiritual. Vamos entender um pouco mais a respeito dessa ciência. Olá, eu sou Yara Hoelby, sou terapeuta quântica, reprogramadora frequencial de DNA, e uma das minhas grandes formações, da qual eu muito me orgulho, é de Mestre Reiki. E eu estou aqui hoje para falar sobre os símbolos do Reiki. Mas para que a gente possa falar um pouquinho sobre esses símbolos, é preciso entender primeiro o que são símbolos. Símbolos são representações gráficas de um objeto, de uma ação ou de uma ideia, e eles carregam uma informação. Estão presentes na escrita, estão presentes na matemática, estão presentes na religião, como também estão presentes no Reiki. O símbolo mais antigo são os símbolos que formam a geometria sagrada, mas aqui falaremos sobre os símbolos do Reiki.
Os símbolos do Reiki, eles foram canalizados, né, descobertos pela primeira vez através do Dr. Mikao Usui, quando ele sobe numa montanha muito alta lá no Japão, chamada Monte Kurama, e ele vê esses símbolos holográficos ali num estado de meditação e percebe que eles têm uma informação, que começam a atuar no seu subconsciente, no seu corpo e modificando toda a sua energia. Quando ele desce desse Monte Kurama, ele cria um sistema chamado Reiki, que depois veio a receber o seu nome através da mestra Takata, que foi uma aluna dele. Esse sistema de cura, chamado Reiki, ele possui 4 símbolos principais. E são eles: o Shokurei, que é o primeiro símbolo, que é chamado também de interruptor de luz, porque ele nos conecta à energia Reiki. É ele que abre o nosso campo eletromagnético, fazendo com que a gente se conecte com essa energia da fonte criadora, que traz, né, essa energia para o nosso corpo e que atua nos 7 centros de energia principais, que são os responsáveis pela comunicação do nosso corpo com o mundo externo. Então, através do símbolo do Shokurei, nós nos conectamos à energia Reiki. Depois tem o segundo símbolo, que é o Seiriki. O Seiriki, ele atua no subconsciente de quem recebe essa energia. Então, através do símbolo do Seiriki, ele funciona como se fosse uma chave mestra. E ele abre códigos do subconsciente. Sabe aquelas coisas que estão guardadas, 7 chaves que a gente não consegue ter acesso? Quando uma pessoa está recebendo uma sessão de Reiki, essa energia, e recebe esse símbolo, ele abre essas pastas, né? E essa informação vem à tona para que as pessoas possam trabalhar com essas informações. E muitas vezes durante uma sessão de Reiki, a pessoa pode desencadear choro ou risada, né? E ter comportamentos diferentes justamente porque ela tem acesso a essas informações, que muitas vezes estão relacionadas a traumas, a coisas dos antepassados, né? Às vezes coisas que estão ali até no momento da gestação. Depois tem o terceiro símbolo, que é o Honsha Shonen. Honsha Shonen é o símbolo que quebra tempo e espaço. Então, se uma pessoa precisa receber um Reiki à distância, através da aplicação deste símbolo, nós quebramos essa linha de tempo e espaço e é como se ela estivesse presente ali na nossa frente recebendo energia. Sabe, é como se nós estivéssemos fazendo uma transmissão igual essa que nós estamos fazendo aqui, mas a pessoa está presente, né? A energia dela estará presente, o corpo estará à distância. E depois tem o símbolo do Daikomyo, que é o 4º símbolo do Reiki. O Daikomyo é um símbolo que amplia a energia. Então é como se você estivesse trabalhando em 110 e você passa a trabalhar em 220. Ou seja, ele permite que o reikiano canalize uma quantidade maior de energia para poder trabalhar com multidões, com hospitais, com catástrofes, com grandes catástrofes, né? Então é através desse símbolo que nós conseguimos trabalhar com um grande número de pessoas. Então, se você gostou desse assunto, eu convido você a fazer uma sessão de Reiki para que você possa sentir o que é uma aplicação desses símbolos através de uma sessão do Reiki. E se isso tocou a sua alma muito mais profundamente, assim como tocou a minha, eu convido você a fazer uma iniciação do Reiki, para que você possa ajudar e aplicar esses símbolos em outras pessoas. E aí você vai entender na sua profundidade o que significa essa energia, o que significa a informação que contém esses símbolos. Chegamos ao final do Eco Bagagens. Eu agradeço a audiência de todos e convido vocês a estarem conosco no nosso próximo encontro. Até lá!